Olá, hoje eu tô trazendo o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos. Em algum lugar aqui tem o primeiro e o segundo vídeo. Assiste lá, depois você volta pra cá pra você se contextualizar. Eu falei um pouquinho no primeiro vídeo, eu fiz um panorama, no segundo vídeo eu falei sobre riscos e incertezas e hoje eu vou falar sobre o desconforto. Na verdade, vou começar falando sobre a exposição e o desconforto. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber quando que vem o próximo vídeo para a gente fechar aí a nossa série de 4 vídeos a respeito de vulnerabilidade, um assunto que muita gente entende como ser vulnerável é ser fraco, ser vulnerável é passar vergonha, é ser ridículo, é mostrar que você é medroso. E a verdade é, você precisa de muita coragem para ser vulnerável. Então eu acredito que a maior prova de coragem é a vulnerabilidade, é você não ter medo do ridículo, de passar. Na verdade, Luiz Fernando Veríssimo ele fala isso. Ele diz assim, que a pessoa verdadeiramente livre é aquela que não tem medo de ser ridícula, de ser considerada ridícula. Então, olha só, esse nível de liberdade, né? Eu acredito que todos nós queremos, de alguma forma, ser livre nesse ponto de falar: se acharem que eu sou ridícula, deixa pensar. E eu não tô nem aí, é o famoso não tô nem aí, né? Então, hoje eu quero trazer essa questão da exposição, que eu gosto muito, muito desse tema sobre se expor, porque foi algo que eu precisei fazer muito na minha caminhada. Eu era uma pessoa cheia de camadas e camadas e camadas de proteção, diria até máscaras, para mostrar algo mais agradável para o outro, né? Porque aquele medo da rejeição, o medo de você não caber ali, sabe? Naquele ambiente, com aquelas pessoas. Então eu tava sempre me fazendo de um jeito que me fizesse caber ali, nos ambientes onde eu estava, eu frequentava, eu não queria ser diferente. E isso acabava anulando completamente a minha essência, sabe? Eu mesma. E então, quando eu começo a falar sobre essa questão de exposição, eu me lembro que foi algo tanto quanto doloroso para mim, porque eu me apeguei ali naquelas cascas, né? Naquelas camadas de proteção. E eu achava que aquilo fazia parte de mim. E era justamente o contrário. Tudo aquilo não fazia parte de mim. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu precisei tirar tudo que não era eu para saber de fato quem era Andréa Somirinho. Então, se expor é passar por esse processo, sabe? De tirar camadas e tirar máscaras e entender que a gente não precisa dessa proteção toda, porque isso é medo. E quando a gente vibra no medo, a gente vibra numa frequência muito baixa. Eu já falei aqui sobre a coragem, é uma frequência. Falei sobre David Hawkins, que mapeou as nossas emoções e os nossos sentimentos numa escala em hertz. Então a gente tem aí várias emoções, todas elas mapeadas, segundo uma pesquisa que ele fez por mais de 20 anos. E a vergonha, o medo estão lá nos hertz mais baixos, na frequência mais baixa. A vergonha é a frequência mais baixa, ela vibra lá em 20 Hz. Então, quando você tá com muita vergonha, quando você tá com medo, você tá numa baixa vibração. E aí as coisas se tornam muito mais truncadas para fazer. A hora que você começa a se expor, a hora que você começa a vibrar numa frequência maior, numa frequência de coragem, numa frequência de amor, de aconteça o que acontecer, eu vou continuar sendo eu. Pelo contrário, né? Na verdade, não é aconteça o que acontecer, eu vou tirar as minhas camadas, eu vou me expor, eu vou tirar as minhas máscaras, porque essa pessoa aqui não sou eu. Então, quando eu assumo a minha essência, quando eu assumo a minha identidade, isso é o maior ato de coragem que a gente pode colocar, né, na mesa. Então, eu tiro como a minha própria experiência, conforme eu fui tirando, eu percebi, falei, nossa, gente, como que eu consegui viver tanto tempo não sendo essa pessoa? Porque eu gostei do que eu vi. Eu percebi como, de fato, aquela ali era a Andréa autêntica. Então, se expor, no final das contas, é muito bom. E aí a gente não precisa ficar tão preocupado com que, mas o que o fulano vai pensar? Mas será que o fulano vai me aceitar? Será que... Gente, ser a gente mesmo, ser autêntica, assumir a nossa identidade, quem de fato nós somos, tem que ser
uma grande bênção para nós e não um motivo de medo, até porque o medo, ele produz uma adrenalina e isso faz com que a gente fique naquela posição de fuga, sabe, de luta, de fuga, tá sempre preocupado e aí a gente acaba produzindo uma quantidade maior de cortisol e faz tanto mal, sabe, a gente vive parecendo que a gente tá preparado para a luta, preparado para a guerra, preparado para correr. É isso que o medo faz com a gente. Esse medo da exposição, esse medo de não ser aceito, é isso que faz. Então, não é por esse caminho. A hora que eu me coloco vulnerável, não, peraí, essa aqui sou eu mesma, sabe? Com meus medos, porque a gente não vai deixar de ter medo. A diferença é que a gente vai conseguir agir apesar do medo. A gente não vai ter essa sensação de que tá, como eu falei, né, pelado no palco na frente de todo mundo. Porque, na verdade, aquela sensação de essa sou eu, esse desconforto vai me ensinar alguma coisa, porque eles andam de mãos dadas. A exposição, a hora que você se expõe, em relação a sentimento, em relação a falar em público, em relação a colocar alguma coisa no mundo, colocar sua arte no mundo de alguma forma, tudo isso gera desconforto. Para tudo isso você precisa se expor. E esse medo de não vão me aceitar, não é bem isso que as pessoas estão esperando de mim, tudo isso tem a ver com as expectativas do outro. Você não precisa se preocupar com isso, porque nesse exato momento, mesmo você, de repente, não sendo quem você de fato é, tem alguém te julgando, tem alguém que também não te aceita, tem alguém que também não gosta, então a gente não tem controle sobre isso e não precisa ter. O que a gente precisa ter é controle sobre as nossas ações, controle sobre as nossas emoções, sentimentos, enfim, se expor, ser de fato quem nós somos, em essência, não ter esse medo da desaprovação, da não validação. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para evoluir no nosso processo e nesse processo de evolução a gente vai sentir desconforto e o desconforto é um grande professor. A gente precisa aprender a aprender com o desconforto. Por que eu tô tendo esse desconforto? O que esse desconforto tá trazendo de mensagem para mim? Tá querendo me dizer? Porque se não for dessa forma, eu vou ficar meio que andando junto com a manada, que quando tem essa sensação de desconforto, eu não tô cabendo, isso aqui não é bem pra mim, ou alguma coisa do tipo, e não se permite ser vulnerável, a gente vai ficar buscando os anestésicos que fazem com que a gente fique ali naquela rodinha dos ratos, sabe? Tem o anestésico do consumo, consome, compra, shopping. Tem o anestésico da comida, come, como que se fala assim, intoxica de tanta alimentação e normalmente alimentação ruim. O que mais que pode ser um anestésico? As fugas, né? Todas as fugas que a gente usa para não precisar sentir, para não precisar ser. Uma das coisas que a gente usa para não precisar sentir é medicamento, né? Tem tantos medicamentos aí que anestesiam a nossa essência e a gente meio que se perde. Tem uma história da lagosta que eu gosto muito, que fez muito sentido para mim, de uma pessoa explicando como é o processo de crescimento da lagosta. Ela é toda molinha por dentro, mas aquela casca que ela carrega bem dura. E conforme ela vai crescendo, aquela casca fica apertada. Então ela precisa ir para baixo de uma pedra e se permitir, né, quebrar aquela casca e vai crescer outra casca e aí é um processo. Conforme ela vai crescer, a casca vai ficar apertada de novo e ela vai precisar se livrar daquela casca, que na verdade é uma analogia aí com as nossas camadas, né? Eu preciso ir tirando essas camadas para eu poder crescer. E esse processo, ele causa um desconforto, né? Entre sair da casca, deixar outra casca crescer e aí fica apertado de novo. Então, tudo isso causa muito desconforto. Esse vídeo, né, a pessoa que estava explicando o processo, ela falou que se as lagostas estivessem vivendo aqui com a gente, o médico logo ia dar um remédio para ela não sentir dor. E a gente vê que é isso que acontece. A gente quer logo amortecer o que está acontecendo com a gente, esse estado de desconforto, porque isso incomoda. Em vez de viver o desconforto, em vez de aprender com o desconforto, em vez de crescer com o desconforto. Tem aquela história, né, da dor do crescimento, né, que muitos adolescentes, pré-adolescentes sentem nas pernas. É um sinal de que está crescendo e dói. E nem sempre você vai tolerar
tomar um analgésico para passar aquela dor. Então, essas analogias a gente precisa trazer para o nosso processo de autoconhecimento. Por que eu tô com tanto medo de me expor? Por que eu tô com tanto medo desse desconforto? Por que o desconforto me incomoda nesse nível? E incomoda porque o nome já diz, né? É desconforto, é desconfortável. Então, sair dessa zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto, uma zona de desconforto, é um grande ato de coragem, sabe? Dar esse passo é um grande ato de coragem. Então, esse é um convite que eu faço e que eu deixo aí para você. Exponha-se, sinta o desconforto e aprenda com ele. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a vulnerabilidade na prática. Vou contar até uma situação que eu tô passando que vai ilustrar bem essa questão de ser vulnerável nas pequenas coisas e nos grandes desafios também. Então eu te espero no próximo vídeo, o último dessa série de 4 vídeos sobre vulnerabilidade.